like this. Faith in the Father, faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble and sinners away. Faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sir. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of his fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be his foe or would you want to be his child? An angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will he recognize. He'll never, your church membership will be nothing to him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Dia com Jesus. Eu sei que meu Redentor vive. Amém? Pois é. Nós temos perguntas. Pessoas que aguardam uma palavra. Essa cartinha feita ao punho, ela termina nisso, eu pedi de oração pelo emprego de um filho. A gente levanta isso diante de Deus e seu filho terá o emprego que precisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei, às vezes tem um problema que a pessoa
não entende, mas não é com ela, não lhe afeta diretamente. E pergunta por alguém que não está interessado em nem ouvir. Gostaria de saber qual a diferença entre casar no Brasil e no Paraguai, ou no Paraguai, sendo que ambos são livres diante de Deus. Um é viúvo e o outro é solteiro. Ambos os dois, de acordo com a palavra, batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu não sei se a pessoa está perguntando para si mesma, não? Gostaria de saber qual a diferença que tem entre casar no Brasil ou no Paraguai. Está escrito e no Paraguai. Se pode ou não, gostaria que o pastor me respondesse essa pergunta, pois tenho muita dúvida e precisava saber, pois sei que o Senhor é o Pai, o pastor, é o mensageiro nosso. E por isso optei. Peço que me responda, por favor. Talvez seja a própria pessoa que está fazendo a pergunta, não? Aqui dá a entender que é casar no Brasil e no Paraguai. Eu não sei por que seria 2 casamentos. Ou deixar de casar no Brasil e casar no Paraguai, sendo que ambos são livres. Questão pessoal, às vezes, gosto. Às vezes quer casar lá no meio do mar, não? Dentro de um navio, de um barco. Fantasia, coisas assim que acontecem, que fazem tanto pelo casamento no dia de casar. Depois, muitos se esquecem de fazer o principal, conforme acabamos de ouvir. Fantasia, a emoção, tem operado nos corações, nas vidas das pessoas. Isso generaliza. É uma moda que vira, não? Casar assim, casar daquele jeito, outro de outro jeito. E muita fantasia. Vamos ver depois o que vai ser. Dar importância àquele dia é bom, mas uma importância que não seja apenas uma fantasia. Não sei por que também ter que casar no Paraguai, mas eu respeito. Marido bruto, maníaco, o pior de tudo, exercendo cargo na igreja. E o pastor lhe dá cargo, sabendo de tudo.
até bater na esposa, tem batido. Fez bem. É preciso tratamento. Um tratamento com psiquiatra. Porque agir dessa forma só pode ter um desajuste mental e espíritos aproveitam isso. Há homens que criam uma barreira com as suas esposas, não querem deixá-las, mas pensam que elas são giral de pancada, né? Sofrendo as maiores injustiças. Que Deus tenha misericórdia da senhora. Quem deveria ajudar muito aí é o pastor, né? O pastor e o médico. Deus abençoe. Eu mostro isso para Jesus. O seu e-mail está diante de Deus. Deixa eu colocar em ordem aqui. Isso aqui que eu pus. Pessoas com vida suja e são batizadas assim mesmo, às vezes fumando, fazendo as coisas do mundo. O irmão Branham disse que, em outras palavras, desce um pecador seco, roupa seca, não? E levanta um mesmo pecador molhado. O que significa que não adianta isso. Essa ministração é necessária. Essa conversa é necessária. Às vezes, numa leva de batismos, como eu mesmo vi lá nos Estados Unidos, lá no Tabernáculo Branham, pessoas batizando. E parece que foram lá para serem batizadas. E naquele tempo eu estranhei de um rapaz que estava com uma bermuda ali pelos joelhos durante a reunião e depois foi batizado. Bom, eu entendi que ele foi tocado na hora lá. E por isso se batizou. Naturalmente, ele se consertou da parte externa, não? É que eu fiquei crendo. Então é lamentável que a pessoa sente muito e dificuldade na igreja por causa disso. Esse que é o mal. Tem que cair 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita e você não ser atingido. Basta ter a mensagem, o sinal
Deus disse para o irmão Branham que todas as mensagens são a mesma. Basta ter a mensagem, o sinal aplicado na vida. Ninguém impede, igreja não impede, marido não impede, esposa não impede. Aumenta o sofrimento, até diminui os dias de vida. Mas ninguém pode impedir. Você está com a mensagem na mão, ninguém proíbe você vivê-la. Viva a mensagem, sem olhar para a esquerda nem para a direita, olhando sempre para a palavra. Ninguém te obriga a aceitar, praticar o erro, porque alguém pratica na igreja. Ninguém te obriga a isso. Então, viva você, porque o arrebatamento é, sem dúvida alguma, uma subida. O importante é você estar nessa subida ao encontro do Senhor nos ares. Amém? E ninguém pode te impedir, uma vez que você tem a mensagem. Leia e ore. Bom, essa aqui é sui generis. Deixar por último. Essa questão aqui das almas debaixo do altar e o irmão Branham na cortina Além do Tempo esteve lá na sexta dimensão e ele queria ver Jesus e Jesus estava mais acima. Isso eu também não compreendo. Eu não sei responder. É melhor você ouvir que eu não sei do que eu falar de mim mesmo. Eu sei o seguinte, que quando eu leio uma mensagem que o irmão Branham disse uma coisa, eu creio daquela forma que ele está dizendo naquela mensagem. Vou ler outra, se ele fala outra coisa, eu creio conforme está escrito. E não quebro a cabeça, porque isso não vai interferir na eleição, na predestinação. É muita coisa que nós não entendemos. Ele próprio, a irmã Hope, quando ele chamou, ela diz para ele, você não sabe, você prega isso, mas você não sabe o quanto é importante, quanto é mais importante que você pensa, do que você prega. Ela quis dizer isso. É muito mais glorioso. Amém? Agora, vocês que estão aí, em outro país, está nos Estados Unidos, é a coisa sui generis, perguntando se pode
apresentar um bebê pela internet. Eu nunca fiz isso. Se você trouxer esse bebê aqui, você vai fazer uma oração dedicando essa criança, sabendo que quem dedica são os pais. Eu não tenho como doutrina, eu não digo que todas as igrejas têm que fazer isso. E ninguém deve fazer simplesmente porque faz. Mas eu achei importante, muito significativo, a mãe e o pai dedicarem. Elas estão assumindo um compromisso de criarem aquela criança no caminho do Senhor. Vocês não são batizados. E começa por aí o exemplo. Não é certo? Eu peço a Deus, você aí com o bebê nos braços, faz uma oração, dedicando, fala o nome dela ou dele. O pai também faça o mesmo. E eu peço a Jesus para ouvir. A igreja pede de mãos levantadas para ouvir a oração desses pais por essa criança, Lauren. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, a irmã Meire vai cantar um hino após a escritura, Vivifica no Senhor. Nós vamos ficar de pé. Aos Efésios capítulo 4, verso 11 ao 13. Ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, que são muitos. Somos pecadores, mas cremos no sangue de Jesus Cristo. Cremos mesmo aquele ladrão que foi salvo na cruz. Se ele descesse, ele ia dizer: sou um pecador salvo. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a saúde também de cada um da igreja, de todos que estão nos ouvindo, pela tua graça e teu amor, suplicamos isto, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos.
presente está conosco, pronto todos a salvar, quer nas almas sequiosas sua bênção derramar. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações, pela tua infinda graça, ouve as nossas petições. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Faze a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor. Dá-nos sempre santo zelo, mais coragem, mais fervor. Manda em ricas chuvas tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Deus abençoe. Amém. O assunto continua sobre aperfeiçoamento. É uma obra muito corrida, normalmente não fica perfeita. Eles dizem a pressa é inimiga da perfeição. Tudo que vai fazer é com pressa. Eu já vi atrás de caminhão, está com pressa, levanta cedo. Está com pressa, levanta cedo. Sai em cima da hora e aí é nervo, pressa, dirigir de forma imprudente, ultrapassar quando não pode, mas eu estou atrasada, estou atrasado. É porque você é atrasado mesmo. Levanta cedo. Agora, existem imprevistos que põem a pessoa em dificuldade. O sono mesmo é um deles.
Aqui o irmão Branham cita, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas. Não trate de tomar o lugar do outro. E outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4, né? Querendo aperfeiçoamento, a finalidade é essa. É que não para. Se tivéssemos direcionados a falar com os diáconos, serviria para os evangelistas. Aquela advertência que foi dada aos evangelistas serve para os diáconos, para os cantores. Eu estava pensando, faz-se a memória de quem parte. A pergunta natural é essa: qual será o próximo? Qual será o próximo? De vez em quando a gente vê, por exemplo, um conjunto de cantores diminuindo. Qual será o próximo? Qual será a próxima? Mas isso tem que acontecer. O importante é ficar segura, o irmão Branham, tomando a estatura do varão perfeito, ele mostra que isso vai afinando. Tem que acontecer. Ai, meu Deus, você pense e ora que eu não seja o próximo. Aí na igreja, no laico, que eu não seja o próximo, mas que eu prossiga tomando as provas como aperfeiçoamento da minha fé. Então ele, como Paulo interessou-se pelo aperfeiçoamento da igreja e qualificou o quíntuplo de Efésios como instrumento para isto. Instrumento, a ferramenta para o aperfeiçoamento. Agora, isto opera individualmente. A plenitude leva o Espírito Santo a operar em você, individualmente, o quíntuplo de Efésios. É importante pensar nisso. Em você encontra-se pastor, evangelista, profeta, doutor. Isso opera, está em cada eleito. Para começar, ele intercede por si mesmo, intercede por outros, por todo o corpo. Cada membro é um benefício para o corpo. Cada membro do corpo é um benefício para o corpo. Essas coisas devem ser conversadas
para que haja um entendimento. Cada membro é um benefício, é uma necessidade, é impreterível para o corpo. A mão, os pés, tudo, todos os órgãos. Se um falha, se um é atacado, se um adoece, todo o corpo sente. E se empenha para eliminar aquela causa. Toma remédio que é indicado pelo médico para combater aquele mal que está atacando aquele membro. É tudo em benefício próprio do corpo. Um dente, um olho, orelha e assim por diante. Há especialidades para tudo. Mas na mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro, parágrafo 72, eu disse: irmãos, há algo errado. Há algo errado. Vocês, companheiros, são homens de negócio, são homens de trabalho, são homens que têm que lutar para sobreviver com sua família. Vocês não entendem a aproximação, não entendem a aproximação para o ministério. Isso é porque entre eles havia alguns que estavam tentando ter o ministério. Tentando. Vocês não sabem o que significa isso. Vocês não entendem a aproximação para o ministério, porque o ministério é um dom chamado de Deus. O ministério é um dom que, quando chega a época, você corre dele. Você tenta evitá-lo. E pelos resultados, você constata que não pode fugir dele. Deus tem colocado na igreja esse quíntuplo de Efésios para o seu aperfeiçoamento da igreja. Então você olha quem está trabalhando no acabamento de sua casa. Às vezes tem o construtor, o pedreiro, tem um mestre de obra e vai indo até o servente. Ele diz: não, eu não sou de assentamento, mas tenho na minha equipe quem é de assentamento. Isso é a igreja perfeita. Essa obra não tem como falhar. Deus fez isso, estabeleceu o quíntuplo de Efésios
com o objetivo exclusivo de se ocupar-se, ter empenho, assiduidade, responsabilidade, pontualidade, sacrifício, fazer somente aquilo que não causa, que não exige sacrifício, não é importante. Não faz parte do acabamento. Ah, se sobrar um tempo eu vou lá. Tudo deu certo para mim estar lá. E às vezes deu tudo errado, mas eu estarei lá. Eu estou aqui. Aleluia. Os homens de negócio, no caso deles lá, que sustentavam, que trabalhavam, eles deveriam apenas testificar. Cada um é uma testificação. Cada um testifica, cada membro testifica de Cristo com a sua conduta, sua ordem e conduta. Onde quer que for, ele testifica. Mulheres, donas de casa, não importa se você é empregada na casa de alguém, testifique. Testifique com sua pontualidade, com a sua idade. Seja assíduo. Seja assídua, seja humilde, ocupa-se com o seu serviço com perfeição. Se vai limpar, limpa bem limpo, deixa a sua marca, fale somente o que for necessário, fale somente aquilo que constrói. Faça tudo o que você puder para o reino, porém jamais injete suas próprias ideias. Jamais. É o caso das almas debaixo do altar. Apenas diga o que a mensagem diz. E continue adiante, está vendo? Então talvez você tenha alguma influência. Bem, não tente pregar agora até que Deus, você sabe, lhe chame. Está tratando com aqueles que estava pensando em ministério. Apenas permaneça exatamente com isso, seu testemunho, porque se você não permanecer, você sairá na categoria errada, e então você atrapalhará tudo, você confundirá, ao invés de ajudar. Isto mesmo. E isto absolutamente não agrada a Deus. Isto prova aqui. Agora ele repete na mensagem Deus tem um caminho provido, 24, ele repete:
põe ênfase no quíntuplo. Agora, Deus colocou na igreja alguns mestres, apóstolos, profetas, dons de cura e diversos tipos de dons. Ele colocou isso na igreja para o aperfeiçoamento da igreja, ajuntando a igreja, unindo a igreja. Toda mensagem é para unir a igreja, formar uma unidade. O Espírito Santo usa o pregador sempre para formar a unidade em Cristo Jesus. Não separar, mas a unidade no Espírito. Necessário vos é nascer de novo, 26. Agora deixe-nos abrir nossas Bíblias esta manhã em Efésios, o 4º capítulo de Efésios. E daí vamos passar ali para João 3, 1 ao 12. E lemos 2 lugares na Escritura. Lendo agora o 4º capítulo de Efésios e o 11, verso 11, começando. Quantas vezes eu repetir, nós vamos repetir. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo. Aperfeiçoamento não dos sujos, mas dos santos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que coisa! Como pode? Pedro, sendo tão, aos olhos dos homens, tão incapaz, sem capacidade, ele pregou, ensinou a estatura do varão perfeito. Nós estávamos conversando e foi dito que Pedro deu uma lição de física falando da bomba atômica. Ele disse: e os elementos da terra se desfarão. Está guardado como tesouro para o fogo. Agora, um pescador leigo, lá atrás, muito atrás, os profetas viram coisas que eles mesmos não sabiam o que falaram. Um disse dos carros, os faróis. Será que ele pensou que era vagalume? Não, ele não sabia o que era. Estava profetizando, toda a Escritura está profetizando os dias que estamos vivendo. É tanto assim que eles, os apóstolos, os profetas, desejaram viver essa era que nós estamos vivendo, sendo ela a pior de todas. A terra globalizou, virou uma Sodoma. Por isso ela será queimada. Mas por que ministério? É justamente para preparar
a igreja, aperfeiçoar a igreja na fé, na virtude, no conhecimento, na temperança, na paciência e no amor fraternal, para ela subir na pedra de coroa. Isso é uma realidade. O mundo está dizendo assim, o mundo está mostrando claramente que as profecias estão se cumprindo claramente e que termina para a igreja noiva no arrebatamento. Para a virgem Nécia, grande tribulação. Para o mundo, grande tribulação. Agora, veja, o que não for aperfeiçoado com a palavra, com o ministério, vai ser aperfeiçoado com o fogo. E querendo o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Não terá nenhum que crê mais do que o outro. É a mesma fé, é o mesmo batismo, é o mesmo Senhor. Chega a esposa ter a mesma fé que o marido tem. O marido ter a mesma fé que a esposa tem. A nossa fé é igual. A igreja toda formando essa unidade. Então isso aí forma um conjunto compacto de fé, de virtude, de conhecimento, de temperança, de paciência, de piedade e de amor fraternal. Isso foi pregado, foi escrito, foi ensinado, é ensinado pelo profeta de Deus para esse aperfeiçoamento. Não fique enredado. Veja Hebreus 12, verso 1. O pecado que tão de perto nos rodeia, o enredo que tão de perto nos rodeia, ele está na terra para aperfeiçoamento. Eu tenho que falar por vocês. Eu tenho que falar com vocês e por vocês que têm crido nessa plataforma, que têm ouvido a mensagem como a de quarta-feira passada, sobre a unidade. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Nem todos que dizem Jesus é Filho de Deus têm conhecimento do Filho de Deus. Não são todos. A luz de que Pedro viu, quando ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
à luz daquela escritura, à luz daquela confissão, ouvimos que todo embaraço é aquele que comete a injustiça, porque não há pecado sem primeiro haver incredulidade. Tem que haver primeiro incredulidade para haver atributos do pecado. E a maneira de formar uma unidade é justamente evitando pelas raízes a incredulidade, a dúvida, porque são dois sentidos que regem o mundo, que regem as pessoas, e você não pode dispensar. Um é a fé na palavra, o outro é a incredulidade, a dúvida. E você não pode dispensar esse outro. A fé. Queira ou não queira, tem que viver através da fé. Queira ou não queira. Esteja até mesmo inconsciente. Como Abraão e Sara estavam inconscientes a respeito de um filho. Nós estávamos inconscientes a respeito dessas verdades, deste profeta, que é mais do que profeta. Não é simplesmente um profeta. Não. Paulo disse: eu fui lá, até no terceiro céu. Eu vi coisas que não são lícitas para serem ditas. Ah, mas, aleluia, mas virá um aí que é lícito para ele dizer o que é isto, o que é essa espada, essa palavra. Que te leva à sexta dimensão aqui, que é o sexto sentido. A sexta dimensão aqui é o sexto sentido. Tudo dando contra, tudo dando contra. Filhos, mulher, marido. Como a gente recebe esses e-mails? Mas a plenitude, você está na plenitude da unidade com Sara. Não, ninguém tem que cobrar dessa irmã, dessa mulher, ser como Sara. 1 Pedro capítulo 13 é suficiente para ela. Sara, da qual sois filhas, vós maridos, coabitai com elas com entendimento. Qual será o próximo? Qual será a próxima? Nós ouvimos que tem muita gente lenhando com o cabo do machado, porque o machado já caiu. E tem que ter o poder profético. Eliseu fez aquele machado flutuar contra a lei,
da gravidade. O machado é pesado, dentro d'água ele não sai do fundo. Mas aquilo foi lá e levantou o machado. Ele fluiu. Ele fluiu. E naturalmente, quem estava usando agora não estava só com o cabo do machado, mas estava com o cabo e o machado. Lenhando só com o cabo. O machado caiu. Foi parar no fundo d'água, como opera a lei da gravidade. Mas aquilo subiu. Subiu. E o seu machado subiu. Com a palavra do profeta. Esse é o aperfeiçoamento. Você vai cortar, sim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É necessário desejar. Tudo que você deseja, podendo comprar, tendo jeito de comprar, compra. Quanto mais meio tenha, mais compra. Tudo que você deseja fazer, termina fazendo. Ou então tendo uma vida contristada, frustrada, porque não conseguiu fazer. Ah, mas isso aqui é o que Deus tem que fazer. Aquele pai entregou o machado para seu filho de menor. E uma tora de madeira ali, ele disse: você vai cortar isso aqui. O menino tão fraco, tão frágil como eu, tão frágil como você, ficou lá, só fazia a marca no pau, só fazia a marca, batendo. Quando o pai chegou, que foi olhar, a tora estava cheia de marcas do machado. Ele levantava e batia com dificuldade, apenas marcava. Mas o pai abraçou, disse: ah, meu filho, você não deu conta, mas você fez o que você pôde fazer. Faça o que você pode fazer. Faça o que você pode fazer. Você não faz tudo o que você quer? Você faz tudo o que você quer, basta dar vontade. Você faz o almoço que você quer, o jantar que você quer, você faz o vestido que você quer, você faz compra a camisa, a calça que você quer. Que você luta, é a luta, lutar até o fim, chegar sem poder, chegar com dor, chegar com sacrifício,
Esse é o sacrifício agradável aos olhos de Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Para que não sejamos mais meninos inconstantes em formação, em pensamentos, em decisões. Quando você é inconstante, você não firma num negócio, não firma no emprego, não dedica com afinco para que possa prosperar. Constante, firme e constante, levados, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano. Graças a Deus que uma mão tem sido levantada enquanto o sacrifício tem sido feito, e segurando a doutrina. Os selos estão nos segurando. A pessoa que não sabe ler aqui, que tem a revelação dos selos, está nela. A revelação está nela. Ela não sente, ela não sabe explicar, mas a revelação dos selos está nela. Isso é para o aperfeiçoamento. Por isso tem hora que a gente cai num estado negativo e flui os defeitos. E a gente começa a se frustrar. Mas sabendo se equilibrar nesse desespero, nessa angústia, vai fluir as virtudes que estão em você. Se você vê males em você, se você vê o Salmo 51 em você, eu vejo o Salmo 51 em mim. O meu pecado está sempre diante de mim. A ponto de tirar a alegria da salvação. Ele disse lá: torna a dar-me a alegria da salvação. Ele não tinha perdido a salvação. Não tinha perdido. Perdeu a alegria da salvação. Qualquer motivo que houver, você não vai estar no seu posto de cantor, de cantora, de tocador. Tem motivos, mas quando flui aquilo que abafa esse pus, essa maldade, natureza, Pedro disse, herdada dos pais. Estava ouvindo casamento compartilhado, e ali dizendo, pai que filhas geram filhos
neurastênicos. Ele disse que diz herdada dos vossos pais. O doutor Pedro Pescador. Que profundidade! Se ele entendia de física, se ele entendia de genética, herdada dos pais. Neuróticos. Você tem que lutar contra as virtudes negativas herdadas dos seus pais e abafá-las, abafar toda herança funesta. As virtudes do Espírito Santo. Ele disse, não enxerga nada ao longe, mas graças a Deus que nós enxergamos. Aquele que não tem essas coisas não enxerga nada ao longe, mas aí está diante de nós, a um passo, estamos rodeados. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Graças a Deus, graças a Deus, que o pastor está à porta do aprisco e o lobo não pode entrar, o predador não pode entrar. Antes, seguindo a verdade em caridade, que quer dizer amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo, que é a cabeça, que é a cabeça. O que oferece esse joguinho de celular é Cristo na cabeça? É Cristo. Parece tanta novidade, tanta novidade. Nos meios que estão minando. Houve um tempo que chovia tanto, que minava águas, onde não havia mina. Nos pastos, aquilo fluía assim. Assim está a tecnologia, aí está o social. Falar para o menino e fazer boizinho, de sabuco, carrinho de sabuco, de lobeira, fazer uma carrocinha, fazer um curralzinho. Isso é irônico, é ironia. É uma ironia. É uma loucura. Saudade. Saudade daquele tempo. Mas aí você
Vem para o presente. Saudade da glória. Saudade da santa cidade. Ora, Maranata, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Deus vivo. Glória ao Deus vivo. Jesus vive. Jesus vive. Por isso você vive também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deixa assim. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Pedidos. Deus abençoe, irmã. Você que até apanhar já apanhou. A glória a Deus. A glória a Deus. Aleluia.